E aí está o nosso querido doutor Hildo Meyer. Seja muito bem-vindo. Que alegria, gratidão imensa de tê-lo aqui conosco na Rede de Proteção à Vida. Está me ouvindo bem, doutor Hildo Meyer? Eu tô, que bom a gente poder se ver assim pessoalmente pelo vídeo, né? Isso. Isso. Está, Gratidão imensa. ficou boa a iluminação que você perguntou? Eu posso acender mais ainda a luz. Eu acho que está bem. O pessoal vai comentando aqui no chat do Instagram se está ok, se querem que o doutor Hildo acenda mais alguma luz. O importante é que estamos ouvindo você bem. Você está nos ouvindo bem? Tô perfeitamente, tá ótimo. Ah, que bom. Vamos aqui, então, dar a nossa boas-vindas aqui à Caroline, que está presente, o Fernando, a Rose Ceruti, enfim, pessoal chegando aqui para participar. A Sol Personal, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aí, Sol. Que bom que você está aí. A Rose Ceruti diz que o Dr. Hildo está com uma imagem ligeiramente distorcida, mas vamos lá, vamos em frente. Eu acho que, vamos lá, importante é a gente ouvir bem e nós percebemos que o doutor Hildo está aí. Obrigado, Rose, pelo feedback. Então, caros amigos, caras amigas, sem mais delongas, vamos aproveitar e muito o tempo que temos na noite de hoje em mais uma live da Rede de Proteção à Vida. A nossa Rede de Proteção à Vida tem por missão levar informação, conscientização a todas as pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional, com a saúde mental, com a saúde espiritual e, por consequência, com a saúde física. E, nesse sentido, nós procuramos, então, enriquecer a nossa caixa de ferramentas, né, doutor Hildo Meyer, com todas as ferramentas possíveis que possam ajudar, agregar na vida das pessoas para que elas sigam em frente e sigam lidando com as questões emocionais que todos nós temos. Todos nós passamos por isso. Então, sem mais delongas, vamos aqui dar as boas-vindas ao doutor Hildo Meyer, que é filósofo clínico pós-graduado no Instituto Pachter, médico especializado em anestesiologia, escritor, palestrante e autor de alguns livros, todos muito interessantes e recomendo a todos que conheçam mais a respeito. Sala de Espera, um excelente guia para que médicos das mais diversas especialidades transformem o momento da espera dos pacientes em um momento proveitoso. Parabéns a você, é outra obra, Marketing para Médicos, um caminho ético. Uma outra obra muito interessante, Visita de Médico, a questão da pressa nos atendimentos médicos, e por aí vai. Ó, Aí visita, está, aí está. Esse é o Visita de Médico. esse é o Muito visita. bem, muito bem. Então, caríssimo doutor Hildo Meyer, as suas palavras iniciais aí, o seu boa noite, a sua saudação para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por estar conosco na noite de hoje, ajudando a levar saúde na forma de filosofia clínica para todos. Seja bem-vindo, novamente. Eu que agradeço, é um prazer poder ajudar e difundir a filosofia clínica para todos que estiverem nos escutando e dizer para a Rose Ceruti que a minha imagem estava distorcida. Ela me conhece pessoalmente e ela não está distorcida. Eu cortei o cabelo para ficar mais apresentável hoje, então talvez ela não esteja me reconhecendo. Mas sou eu mesmo aqui, tá? Muito bem. A imagem está ótima, a imagem melhorou bastante. Eu estou disponível, não sei se para perguntas, se vocês querem que eu faça alguma Vamos, exposição. Estou à disposição de vocês. vamos. Vamos aproveitar muito, muito a sua presença hoje aqui, doutor Hildo Meyer. Jaqueline Merlin, seja muito bem-vinda a essa live. Estamos aqui, então, apresentando a live da Rede de Proteção à Vida sobre filosofia clínica e a importância da filosofia nas nossas vidas para a manutenção da nossa boa saúde mental e espiritual. Muito bem, vamos começar com uma pergunta, doutor Hildo Meyer. Questão da saúde emocional do mundo, a gente sabe muito bem a quantas anda. A questão da depressão, a questão da ansiedade, os transtornos emocionais, psicológicos, os mais variados nomes e siglas que acometem a muitas pessoas, mundo afora.
nós aqui da Rede de Proteção à Vida, nós procuramos enriquecer essa caixa de ferramentas da saúde com todas as ferramentas possíveis. E nesse sentido, a filosofia clínica é uma ferramenta poderosa para os bons cuidados com a saúde mental. Professor Hildo Meyer, doutor Hildo Meyer, o que é filosofia clínica? Faça um resumo para nós e por favor, nos ajude a traçar as diferenças entre a filosofia clínica e a filosofia tradicional. Tá bem, vamos lá. Resumidamente, digamos que eu queira apresentar para você uma pessoa e queira dizer como é essa pessoa. De vez em quando cai aqui o meu aparelho. Tranquilo, tranquilo. Tá ótimo. Então, digamos que eu quero apresentar a Mariazinha para você. Eu vou lhe dizer assim, bom, em termos políticos, a Mariazinha ela pode ser de esquerda, ela é de centro ou de direita. Em relação a esportes, eu posso dizer, ela tem vida sedentária, ela pratica esportes, ela gosta de correr maratonas, faz ginástica 3 vezes por semana. Em relação à alimentação, eu posso dizer que ela é vegana, que ela é vegetariana, que ela gosta de comer carnes. Em relação à orientação sexual, eu posso dizer que ela é heterossexual, homossexual, bissexual. Em relação à religião, eu posso dizer ela é cristã, ela é judia, é muçulmana, não tem religião. Em relação ao ensino, eu posso dizer que ela tem ensino médio, tem ensino superior, tem mestrado ou doutorado. E assim eu vou classificando em tópicos e tento passar para você uma ideia de quem é a Mariazinha. O professor Lúcio Pachter, que foi o fundador da filosofia clínica, o criador, ele classificou as pessoas em 30 tópicos, mas são tópicos de como funciona o pensamento da pessoa. Não é mais em como ela pratica esporte, não. É como ela pensa, 30 formas de pensamento que ela pode ter. E essa classificação recebeu o nome de estrutura de pensamento. Então, a pessoa que vai, digamos, ela quer fazer um tratamento em filosofia clínica, ela procura um especialista, um filósofo clínico, e ele diz a ela, olha, para eu poder te conhecer, para eu poder te ajudar, eu preciso conhecer um pouco da tua história. Então eu queria que você me contasse desde o dia em que você nasceu até a data de hoje, me conte a sua história. Então a pessoa começa a contar a história e o filósofo clínico ele vai anotando as formas de pensamento que essa pessoa tem, baseado no que os filósofos falaram sobre os mais variados tópicos, que são razão, emoção, preconceitos. Eu vou falar sobre isso. Então, assim, a pessoa ela vai contando a sua história e o filósofo clínico ele vai anotando as formas de pensamento. Em filosofia clínica, a gente chama isso de historicidade. Não é a história, porque é a história contada pela própria pessoa. Ela conta a sua própria história, como se fosse uma autobiografia. E uma coisa que eu aprendi é muito interessante. A pessoa ela pode mentir toda a sua história. Não faz a menor diferença para o filósofo clínico. O que interessa saber é o modo como ela pensa, o modo como ela está me contando a história. Então, ela pode estar mentindo, mas eu vou descobrir o modo como ela pensa. Então, ela está mentindo e está me dizendo, não, porque eu acho que todos os políticos são ladrões,
Eu não sei se isso é verdade ou mentira, mas eu estou vendo com a maneira como ela pensa. Então, o professor Lúcio Pachter criou 30 tópicos de pensamento. Eu vou dar alguns exemplos. Se a pessoa ela é mais emoção ou se ela é mais razão. Então, baseado em como ela conta a história dela, ela vai me dizer, olha, quando eu tinha 5 anos de idade, eu vi o meu gatinho ficou doente, e aí eu chorei o tempo todo, eu não consegui mais ir à escola, porque eu ficava me lembrando do gatinho e tal. Bom, essa pessoa ela tem um tópico emoção forte. Se essa pessoa tem buscas na vida ou não tem buscas na vida. É um outro tópico. É uma pessoa que ela diz assim, eu quero me formar na faculdade, depois disso eu pretendo comprar um carro, eu pretendo casar. E tem pessoas que não têm busca nenhuma na vida. Se a pessoa tem, a gente chama em filosofia clínica de prejuízos. Então, seria mais ou menos como preconceitos. Então, assim, mulher não rende igual a homem no trabalho. Nenhum homem presta. Só o trabalho dignifica. Tudo isso são prejuízos. Tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. Tem pessoas que falam com termos equívocos. Então, tem pessoas que, falam, digamos assim, falam, mas ninguém entende o que elas estão falando. Então, isso é uma forma de pensamento. Ela tem um pensamento equívoco. Tem pessoas que têm discurso completo e têm discurso incompleto. Então elas falam e vão do início até o fim. E tem pessoas que começam a falar e param no meio e depois seguem adiante ou não seguem. Então, baseado nisso, um filósofo clínico ele consegue caracterizar como a pessoa pensa, como é a forma de pensamento dela e o que é mais forte dentro dessa estrutura de pensamento. Se é a razão, se é a emoção, se são buscas, se é o que ela acha de si mesmo, isso é um outro tópico. O que ela acha dela. Tem pessoas que não acham nada de si, tem pessoas que se acham. Não, eu sou feia, ou eu sou um intelectual, ou eu sou muito bonito, ou eu não presto. E tem pessoas que não acham nada de si mesmo. Tem também um outro tópico é como o mundo me parece. O mundo parece bom para mim, o mundo parece ruim para mim, o mundo foi feito ao acaso, o mundo foi criado por Deus. Então, assim, e isso é um método que foi criado. Então, se eu conversar com outro filósofo clínico, eu vou dizer, olha, eu analisei o Roberto e o Roberto tem os tópicos dominantes dele são tal, tal, tal e tal. Dentre os 30 tem normalmente uns 5 ou 6 que são o que dominam a pessoa. Bom, baseado nessa análise, que isso demora mais ou menos assim, digamos que quem tem mais experiência faz mais rápido, mas em torno de umas 5 ou 6 consultas, já é possível ter uma ideia da estrutura de pensamento da pessoa. E aí eu vou localizar essa pessoa no que a gente chama de bases categoriais. Eu vou ver em que lugar do mundo ela se localiza, em que tempo ela se localiza, tipo assim, não, ela se localiza realmente na cidade em que ela mora, em Porto Alegre, no bairro dela, ou ela está localizada ainda na infância, ou ela está localizada, ela mora aqui, mas o pensamento dela está lá no Rio de Janeiro. Em que época da vida ela está localizada? Ela está localizada no presente, ela está localizada no passado, ela está localizada no futuro. Eu vou tentar descobrir também
qual é o assunto que ela veio me procurar. Tem uma coisa que a gente chama que é assunto imediato. O assunto imediato pode ser, olha, eu não consigo dormir, ou eu brigo o dia inteiro com meu marido. Mas esse não é o assunto último. O assunto último eu vou descobrir ao longo do tratamento. O assunto último pode ser porque ela não está satisfeita lá no trabalho dela, porque o chefe persegue ela, e isso vai se manifestar em brigas com o marido ou com falta de sono. Então, assunto imediato é o que ela acha que está incomodando ela, é o sintoma. Mas o assunto último é o que é onde eu vou procurar ajudar e tentar melhorar a vida dela. Até aí tá fácil ou tá muito complicado? Tá muito bom de ouvir você, doutor Ildumeira, porque a gente vai começando a fazer as conexões dessa metodologia da filosofia clínica com as demandas que a pessoa leva para o consultório, né, para os objetivos que ela tem para a vida, as carências, as dificuldades, os transtornos. Então, eu estou ouvindo você encantado com as perspectivas da filosofia clínica. E essa construção que os filósofos clínicos fazem a partir da análise do pensamento das pessoas. Às vezes, as pessoas podem estar num sofrimento tal, né, doutor, que elas nem sabem, talvez, nem conheçam qual é o problema mais profundo, além do imediato que você falou, não é verdade? Essa Sim. dificuldade, não ter as buscas, os projetos de vida, não saber o propósito, não saber o seu problema mais radical, mais interior, não é verdade? Passa por aí, o senhor percebe isso? Sim, eu vou dar um exemplo assim. A, a menina, um tópico muito forte dela é a emoção. Faz e ela se apaixona por ele. Está completamente apaixonada, pensa nele o dia inteiro, fica mandando mensagens para ele e quando encontra, beija ele, ele se transformou na vida dela. Só que um outro tópico importante que ela tem na vida chama-se prejuízos ou preconceitos. E ela, quando era criança, a família dela disse para ela que pessoas de cor não prestavam. E ela tem isso muito forte. E esses dois tópicos, eles começam a se chocar, porque a emoção dela, ela está completamente apaixonada pelo rapaz, mas ela tem aquela coisa que fica martelando a cabeça dela desde a infância. Não, pessoa de cor não presta, pessoa de cor não presta. E isso aí vai se refletir de alguma maneira. Eu não sei no que ela pode começar a ter choros todas as noites, ela pode começar a não dormir, ela pode começar a brigar com o pai dela, ela nem sabe por que ela está brigando com o pai dela. Ela nem sabe ainda. E ela vem consultar porque ela está se sentindo mal, ou ela no trabalho, ela não consegue render o suficiente mais. Então, o assunto imediato dela provavelmente será eu trabalho. E ao longo da conversa eu vou descobrir que o tópico emoção está em choque com o tópico prejuízo. E eu vou tentar ajudá-la. Então, o professor Lúcio Pachter, depois que ele criou esses 30 tópicos, ele criou 32 remédios. E esses remédios chamam-se submodos, que são maneiras pelas quais eu posso tentar ajudar essa pessoa. E aqui uma coisa importante, existe uma diferença entre remédio e medicamento. Remédio é uma coisa, medicamento é outra. Podem até Importante. ser a mesma coisa. Remédio é tudo aquilo que faz a pessoa se sentir melhor.
que ajuda a pessoa e que às vezes cura. Então, um abraço pode ser um remédio. Uma água com açúcar pode ser um remédio. O choro pode ser um remédio. Colocar ligar o ar-condicionado no calor imenso pode ser um remédio. Uma boa conversa pode ser um remédio. Medicamento é outra coisa. Medicamento é uma coisa química que é dada e pode ajudar também. Um calmante, um antidepressivo, isso é uma medicação. E remédio é outra coisa. Então, o professor Lúcio criou 32 remédios, não medicação. E esses remédios, eles são utilizados de acordo com o que é descoberto na estrutura de pensamento. Baseado na estrutura de pensamento, eu vou ver qual seria o melhor remédio para auxiliar essa pessoa. Então, eu vou dar alguns tipos de remédios que podem ser utilizados. Um dos remédios chama-se... Esse meu telefone aqui parece que está vivo, de vez em quando ele sai caminhando. Não tem problema. Um dos remédios chama-se roteirizar. Então, se tenta ao longo das conversas criar um roteiro de como seria aquilo que a pessoa está pensando em fazer. Digamos, a pessoa chega no consultório dizendo que ela está pensando em se suicidar. E eu sei que essa pessoa, o raciocínio dela, o tópico, o raciocínio é muito forte. Se eu começar a colocar para ela, olha, o suicídio tem isso de ruim, porque pode acontecer isso, essa pessoa ela vai contra-argumentar comigo e nós vamos ficar numa discussão. Cada argumento que eu der, ela vai me rebater. Então eu tenho Fica uma discussão estéril, né? Uma discussão estéril. Eu tenho que entrar no pensamento dela de uma outra maneira. Então eu vou tentar usar esse remédio para entrar no pensamento dela. Eu vou tentar roteirizar. Então eu pergunto para ela assim, como que seria esse teu suicídio? E aí eu vou roteirizando. Tu tens ideia de que dia seria isso? Como que seria? E aí usaria uma arma, tomaria um remédio, deixaria um bilhete. Como seria esse bilhete? Escreve esse bilhete para mim. E como seria a tua casa? Como seria a preparação? Tu comeria antes, não comeria? E nesse processo aí, a pessoa ela vai vivendo aquilo que por enquanto está só na cabeça dela. Eu vou me suicidar porque eu não aguento mais essa vida. Não, calma aí, vamos roteirizar todo o processo. Claro, existe um risco, né? De a gente estar fazendo isso e daqui a pouco ela usar esse roteiro e realmente levar a cabo. Mas para isso o filósofo clínico ele tem treinamento de saber até que ponto isso aí está sendo só no imaginário ou não. Bom, às vezes... Ele conhece os limites, né? Perfeito. Por isso. Mas a gente pode roteirizar várias outras coisas. Por exemplo, teve um caso em filosofia clínica, a gente não chama quem está consultando de paciente. A gente chama de partilhante. Porque nós Como? Partilhante. Partilhante. Porque nós estamos partilhando uma jornada. Nós dois vamos juntos, eu vou tentar ajudá-lo, ele não está doente, ele está com alguma coisa que está incomodando ele. Então nós vamos partilhar da jornada, eu vou tentar, como um amigo, dar a mão para ele e seguirmos juntos. Então teve um partilhante
que ele ia casar, mas toda vez que ele ficava nervoso, ele tinha uma diarreia. E ele veio consultar porque ele disse assim, como é que eu vou fazer quando eu estiver entrando na igreja, quando eu estiver no altar, é certo que isso aí vai me dar uma riga e eu vou ter que sair. E ele não conseguia marcar a data do casamento por causa desse medo. E embora os outros achassem inicialmente que ele estava enrolando, ele demorou um tempão para confessar para a família, para a noiva, que por que ele estava adiando o casamento e tal. Bom, o tratamento para ele foi roteirizar. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos entrar. E aí não foi só em consultório, isso foi ele entrando na igreja, tu vai entrar por aqui, o caminho é esse. E, bom, se por acaso der uma diarreia, tem uma porta aqui, a saída vai ser por aqui, o padre vai estar avisado disso, ele vai dar uma enrolada, alguma coisa, e assim o medo dele foi sendo roteirizado e, bom, sucesso total. Ele entrou tranquilamente, não aconteceu nada. Existem, claro, outras terapias que fazem isso. A programação neurolinguística resolve também esses casos. A psicologia resolve. A filosofia clínica, ela é mais uma ferramenta que pode ser utilizada para ajudar as pessoas. Um diferencial da filosofia clínica é que ela não vê ninguém como doente, ela não rotula ninguém como a psiquiatria ou a psicologia, diz, não, essa pessoa aí, ela é depressiva, ela é narcisista, ela é esquizofrênica. Não existe dentro da filosofia clínica o que a gente chama de doença ou anormalidade, porque cada pessoa ela é singular, ela é diferente das outras. Então, assim, o que é normal? Sair para trabalhar todos os dias às 6 da manhã e voltar às 22 exausto? Isso é normal? Uma pessoa treinar para correr a maratona, todos os dias ela treina 3 horas por dia. É normal isso ou é anormal? A pessoa casar e 6 meses depois separar, isso é considerado normal já hoje em dia? Eu não sei. Eu vou ter que ver a estrutura de pensamento dessa pessoa, eu vou ter que conversar com ela, e aí eu posso tentar ajudá-la e mais ou menos eu vou saber se isso aí está tendo um desvio muito grande, e mesmo que tenha o desvio, se isso auxilia a pessoa, qual o problema? A mãe perdeu o filho. Isso é uma desgraça para qualquer mãe. E aí ela mantém o quarto do filho intacto, já faz 10 anos, e ela não mexe no quarto do filho. Se for consultar um psiquiatra, um psicólogo, talvez ele diga que aquilo ali, a mãe está doente. Se ele for convencido de que aquilo ali faz bem para ela, não está atrapalhando em nada a vida dela, e toda vez que ela se sente mal, ela sente saudade do filho, ela vai lá, entra naquele quarto, ainda sente o cheiro do filho, olha a roupa do filho, mas ela tem uma vida produtiva, tem um afeto bom, não está atrapalhando ninguém, para a filosofia clínica, não tem problema nenhum nisso. Estamos indo bem, está dando para... Nossa, estamos indo muito bem. Eu estou aqui já pensando. Antes de mais nada, deixa eu agradecer. Tem uma turma, uma galera entrando aqui. Gente, sejam muito bem-vindos. Essa é a live que está rolando aqui sobre filosofia clínica dentro da rede de proteção à vida. Então, muitos comentários, muita gente acenando, dizendo muito bom, gostando muito, muito da temática da nossa live de hoje.
Doutor Hildo Meyer, eu acho que mais à frente nós vamos precisar de um espaço maior para falar dos 32 remédios. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo tiveram esse mesmo desejo que eu estou tendo agora, da gente aprofundar um pouco mais dos 32 remédios. Porque é o que nós procuramos hoje em dia. Eu estou, por exemplo, posso estar vivendo um momento de angústia, de uma ansiedade face a tudo que está acontecendo no mundo ou na minha vida pessoal, e estou em busca de um analgésico que resolva a minha dor de cabeça já, imediatamente. Ou será que não é mais proveitoso estar em busca de um medicamento de mais longo prazo, que é o que se propõe, não é? Os 32 medicamentos criados pelo Dr. Lúcio Pachter. Então, eu queria perguntar a você, doutor Hildo Meyer, na medida do eticamente possível, claro, nós temos ainda mais um tempo de live, conte-nos um pouco mais do que for possível falar, né, da sua experiência no consultório, na filosofia clínica, no uso, na aplicação desses 32 remédios, não dos 32, óbvio, mas de alguns desses remédios que você possa trazer aqui para estimular as pessoas que estão nos assistindo e que assistirão depois também a considerarem seriamente, profundamente, pensar na filosofia clínica como uma alternativa para a saúde mental. Então, fale um bocadinho mais disso. E depois eu vou fazer uma pergunta que a nossa querida Sol Personal está trazendo aqui na sequência, viu, Sol? Vou fazer a pergunta para o doutor Hildo Meyer aqui. Então, doutor, alguns minutinhos falando um pouco mais, então, da sua experiência e de mais alguns medicamentos. Tá bem. Alguns remédios. Tem um outro remédio que se chama deslocamento curto e deslocamento longo. Então, quando eu vou fazer uma anestesia, eu vou dizer como eu uso no meu dia a dia. Eu vou fazer a anestesia numa pessoa e aí eu tenho que instalar um soro para começar a fazer o procedimento. E às vezes essa pessoa ela está ansiosa, ela está com medo e muitas vezes eu converso com essa pessoa no consultório antes de realizar o procedimento. Então, o que é muito comum, elas chegam lá apavoradas porque elas têm medo da anestesia. Já ouviram falar? Isso aí a gente chama de os pré-juízos. Não, porque a anestesia é perigosa, porque eu tive uma tia que ficou paraplégica, porque a outra morreu, porque não sei o quê. Então elas chegam no meu consultório me vendo como o vilão da história, né? Elas vão ter que entrar em contato comigo. E chegam lá de braços cruzados, assim, completamente fechadas, bloqueadas. E aí o meu papel é tentar relação, mas não uma relação rápida, uma relação de médico para paciente, uma relação de filósofo clínico com o partilhante. Eu tenho que tentar resgatar um mínimo de confiança dessa pessoa comigo. Então, antigamente eu perguntava assim, não, o que você tem? A minha primeira pergunta é assim, o que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar no quê? Eu estou aqui para te auxiliar. E aí muitas vezes, não, porque eu tenho medo da anestesia. Então vem um remédio que se chama percepcionar. Eu vou tentar fazer essa pessoa percepcionar qual é o medo dela. Eu vou lá atrás e pergunto assim, aconteceu alguma coisa contigo? Tu lembra alguma coisa? Alguém te disse? Porque é um medo grande, é um medo enorme, ela não sabe dizer o que é o medo. E daqui a pouco eu vou descobrir que o medo é de que ela vá falar alguma bobagem enquanto estiver dormindo. Ou o medo é da injeção. Ou o medo é de que vai estar muito frio na sala de cirurgia. Ou o medo é que vão botar uma roupa nela que vai aparecer alguma parte íntima. Nem ela sabe qual é o medo que tem. Ou o medo de que
que vai sentir dor, ou medo de que vai sair deformada, ou medo que a cicatriz vai ser grande. Eu tenho que percepcionar para ela levar ela para um lugar seguro. E esse lugar seguro, no caso, sou eu, porque ela vai dormir e enquanto ela Sim. estiver dormindo, eu tenho que cuidar dela. Perfeito. Na sala de cirurgia, eu uso um outro remédio que se chama deslocamento longo. Enquanto ela está deitada ali, que eu tenho que fazer a injeção, instalar o soro, eu estou conversando com ela. E aí eu pergunto assim, no que você trabalha? Ah, eu tenho uma padaria. Ah, e o que você faz na padaria? Ah, eu faço sonhos, eu faço pães, tal. O seu pão é de fermentação natural? Que horas você entra na padaria e tal? E quando eu tirei ela da sala de cirurgia, ela está lá na padaria falando comigo. Ah, mas que horas? Perfeito. Enquanto ela está na padaria, eu já instalei o soro nela, já botei o aparelho de pressão. Então, os remédios esses não são necessariamente apenas para quem vai no consultório do filósofo clínico. Eu posso usar isso no meu dia a dia, como médico, como vendedor de imóveis, como vendedor de carros. Se eu sei que uma pessoa ela funciona pelo sensorial, isso é um outro tópico que existe. Se a pessoa ela é muito sensorial, ela sente o frio, ela sente o tato, ela sente outras coisas, ou sensorial. Se ela for sensorial, eu sou um vendedor de carros, eu posso, quando eu for mostrar o carro, eu vou dizer para ela o seguinte: olha, senta aqui no carro, olha a comodidade desse banco aqui, eu vou ligar o ar-condicionado, olha quantas temperaturas ele tem. Ora, se essa pessoa ela funciona pela razão, eu vou dar um manual para ela. Eu disse, olha, leia o manual. Se é, pessoa, Perfeito. se é uma pessoa que funciona pela estética, eu vou dizer para ela assim, olha só esse espelho retrovisor, que aerodinâmica, olha as cores que esse carro tem, olha, e por aí, mas eu preciso conhecer a estrutura de pensamento Sim. dela, porque daí eu vou direcionar ela para o remédio que funciona com ela. Perfeito. E fazendo no seu dia a dia, no caso a medicina, trazendo para a vida das pessoas algo que a gente sente falta demais. E o que eu penso, eu sou um buscador do conhecimento, estou iniciando uma jornada de busca de caráter mais filosófico, que é buscar realmente a verdade, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria e aplicar uma coisa à outra. A filosofia não é transcendente, ela está presente em todas as nossas esferas da vida. Nesse sentido, doutor Hildo Meyer, eu acredito que a pergunta da Jandira Bordim acabou sendo respondida, viu, Jandira? Ela perguntou como a filosofia clínica dialoga com a medicina. Você acabou de nos dar um exemplo belíssimo de um dos, né? Eu imagino que tenha outros N diálogos, A não é? Jandira é uma grande filósofa clínica. Ela fez a Olha, pergunta vou saber. para provocar. Mas Abraço, a filosofia, legal, a filosofia é tudo, tudo a respeito de provocação, para que a gente realmente pense e busque o autoconhecimento. Doutor Hildo Meyer, diga, Não, fica à vontade. eu vou reagindo às suas perguntas. Olha, tá bom demais isso, doutor Hildo Meyer. Nós vamos ter que pensar numa parte 2, parte 3, com toda a certeza do mundo. Nós temos muito que conversar sobre filosofia. E a Rede de Proteção à Vida entendeu isso no ano passado, a importância de trazer filosofia para o jogo da saúde mental, da saúde psicológica, emocional e espiritual. Antes tarde do que nunca. Então, agora a filosofia está conosco e seguirá conosco. Doutor Hildo Meyer, a pergunta de uma cara amiga que está aqui presente, a Sol, a personal, tem tudo a ver. Olha, falta aí mais ou menos uns 8, 9 minutos para terminar a nossa live, infelizmente.
infelizmente, falo de coração, a Sol faz uma pergunta muito interessante. Todos nós, todos, sem exceção, eu me arrisco a dizer, temos pensamentos, por vezes, por demais agitados, difíceis de domar, digamos, de aquietar, de acerenar, o que leva a série de efeitos daninhos, como, por exemplo, a insônia, a ansiedade e por aí vai. Nesse sentido, a nossa amiga Sol pergunta: como devo roteirizar meus pensamentos? Ela pegou a ferramenta da filosofia clínica, a roteirização, e já busca uma dica nesse sentido. Como roteirizar os pensamentos? E eu assino embaixo com você, viu, Sol? A pergunta é minha também. Pois é, mas infelizmente eu... Sabe quando uma pessoa vê uma propaganda de um medicamento na televisão e diz assim, eu vou comprar, ou entra na farmácia. Não, é só com receita médica. Só com prescrição. Esse roteirizar não é uma coisa que seja fácil. É preciso ter uma orientação para que esse roteiro ele seja direcionado para aquilo no qual nós estamos nos submetendo. Não é um roteiro assim aberto. O roteiro ele é mais ou menos direcionado por um profissional, porque tem uma outra forma de pensar, de um outro tópico da estrutura de pensamento que se chama armadilha conceitual. Aos poucos eu vou dizendo os tópicos assim. Armadilha conceitual é quando a pessoa, ela mesma, se cria uma armadilha, é como o cachorro que vai mordendo o rabo e vai andando em círculos. Então, a pessoa ela pode dizer assim, não, eu não consigo ir bem no trabalho porque aquele chefe lá, ele está sempre me perseguindo. E ela cria essa armadilha conceitual e aí ela não vai para frente porque ela está presa nessa armadilha aí que é o chefe. Enquanto ela não se livra do chefe, ela não vai crescer. Então, se eu conheço a estrutura de pensamento dela, eu vou, se for o caso de usar o roteirizar, eu posso criar um roteiro no qual ela pode ir adiante com o chefe. Ela pode dar um jeito de driblar o chefe, de ir adiante, e eu vou tirar ela dessa armadilha conceitual com o roteiro que eu vou tentar criar com ela. O roteiro pode envolver assim, por que você não vai lá e convida o seu chefe para ir na sua sala? O que o chefe vai dizer quando entrar na sua sala? Por que você não escreve uma carta para o seu chefe? Por que você não... Eu não sei qual é o roteiro, eu preciso conhecer a história da pessoa. Perfeito, para construir o roteiro. Mas eu não posso dizer para a Sol como ela vai roteirizar os pensamentos dela assim, sem conhecê-la. Seria muita leviandade minha agora dar uma receita de bolo. Não posso, infelizmente. Perfeito. É uma receita de bolo, mas construída a quatro mãos e cujo chefe tem que ser o condutor da história, que é o filósofo clínico. É o melhor caminho, sem dúvida. É construído sempre a quatro mãos isso aí. Não é construído nem pelo filósofo clínico, nem pelo partilhante. Mas viu, Sol e todos que estão nos assistindo, fica a dica clara aqui, com o apoio, com a condução de um profissional experiente. Por exemplo, o Dr. Hildo Meyer, filósofo clínico, Lúcio Pachter e outros tantos. A pessoa vai buscar, vai conseguir estruturar o pensamento, vai fazer com que o seu pensamento seja reconhecido pelo filósofo clínico e assim permitindo ao filósofo clínico que conduza a pessoa em busca do remédio mais adequado. Um outro remédio, assim, para esse exemplo que eu dei, chama-se informação dirigida.
no qual o filósofo clínico, ele passa uma informação, mas ela é dirigida. Ele diz assim, ó, eu vou recomendar um filme para você assistir. É um filme que vai falar sobre a relação entre patrão e empregado. Ó, tem um livro que eu quero que você leia e me faça um resumo desse livro. Ó, tem uma palestra que vai ser dada, tem uma live que eu vou fazer. Então, um outro remédio é levar a pessoa através de informação dirigida. E muitas vezes o filósofo clínico ele não precisa dar conselho ou agendar alguma coisa. O remédio, às vezes, ele é por si, ele fala. A pessoa assiste um filme e depois ela vem me contar e diz assim, como eu nunca pensei nisso na vida, como... Perfeito. Uma coisa importante, uma importante que a filosofia clínica tem, ela não rotula ninguém. Porque toda vez que você rotula, você perde a pessoa. Você perde ela, porque a pessoa ela é muito mais do que aquele apendicite ou do que aquela ansiedade que ela tem. Ela tem toda uma vida que o médico, o psicólogo, o psiquiatra vai lá e rotula ela como depressiva. Aquela pessoa é um apendicite, aquela pessoa é um diabético. Não, ela não é um diabético. A diabetes é um sintoma que ela tem e muitas vezes o médico precisa aumentar a dose de insulina ou aumentar a dose do remédio para a pressão do paciente, porque está subindo a pressão, mas isso é tratar o sintoma. Às vezes a pressão está subindo porque ela está se incomodando no trabalho, ou porque ela está se incomodando em algum outro, no casamento. Às vezes a pessoa entra em depressão porque ela não sabe como lidar com aquela situação. Então, para ela é mais fácil se encolher e ficar no seu cantinho. Quando você tem uma dor de dente, uma dor de barriga, o que você faz? Você fica bem quietinho no canto para não doer, né? Às vezes a pessoa que está com um problema psicológico grave, ela, em vez de resolver, ela se encolhe. E aí ela se deita numa cama e fica encolhida ali, porque daí dói menos. Assim como dói menos a barriga, dói menos o dente, dói menos a cabeça, se ela não for trabalhar, se ela não encarar o marido, a esposa, só que ela não sabe que ficar encolhido não resolve. Ela vai ter que precisar de ajuda, ela não encolher não resolve a dor, só alivia. Então tem... Perfeito. E ainda sofre, né, doutor? Ainda sofre com os dedos que apontam e indicam tabus muito, muito tristes que a gente ainda enfrenta hoje em dia. Ah, você deprimido, levante dessa cama, abra a janela, enfim, reaja. Não é bem assim, não é bem assim. E a pessoa que está numa situação como essa, hoje, então, uma live maravilhosa que você está nos proporcionando hoje, sobre filosofia clínica, hoje ela sabe, então, que conta com mais uma ferramenta para conhecer a si mesma, para proporcionar uma direção, um apoio seguro por parte do filósofo clínico, que vai entender a estrutura do pensamento dela, que vai conduzi-la, que vai oferecer alguns remédios muito, muito proveitosos. Enfim, olha, doutor Hildo Meli, nós estamos já, infelizmente, estourando aqui o tempo, já são 51 minutos de live, caros amigos que estão aqui presentes, doutor Hildo Meli tem um compromisso agora e gentilmente participa conosco aqui da nossa live. Gostaria de agradecer imensamente a todos que interagiram aqui. Não foi possível responder ou expor os comentários de todos. A Sol aqui participando, enfim, a Quênia, uma galera, muita gente comentando, e assim, doutor Hildomero, todos agradecendo e qualificando realmente as informações da noite de hoje como muito importantes mesmo. Então, nesse sentido, em nome de todos os voluntários da Rede de Proteção à Vida, doutor Hildomero, nós gostaríamos de agradecer de coração a você, deixando as portas de casa aqui abertas
para que você retorne o quanto antes, e acho que até já tem um tema, viu? Até o pessoal que está nos assistindo, vejam se concordam com a minha sugestão. Nós falarmos sobre os 32 remédios da filosofia clínica, hein? Que tal explorar um pouco mais esse tema? Doutor Hildo Meyer, gratidão imensa, as suas palavras, as suas considerações finais, fique à vontade. Eu fico à disposição de vocês. Quando quiserem, a gente pode ir falar sobre os medicamentos, mas eu prefiro ter uma conversa assim, nesse estilo, do que de uma forma mais professoral, dizendo assim, o medicamento número 1 é esse, serve para isso, serve para isso. Eu prefiro forma de conversas e de experiências clínicas, eu vou contando mais ou menos como que a gente usa os medicamentos. Remédios. São remédios, não medicamentos. Agradeço a todos vocês e foi um prazer conversar contigo assim dessa maneira. Foi maravilhosa a nossa conversa. Nós é que agradecemos, doutor Hildo Meyer. Essa live, caros amigos e amigas, ficará gravada aqui no IGTV do Instagram da Rede de Proteção à Vida. Convidamos a você que siga a Rede de Proteção à Vida pelo Instagram. Essa live também irá para o YouTube e ficará à disposição de todos lá, para que curtam, compartilhem, levem adiante a mensagem de esperança, porque, sobretudo, é esperança. A filosofia clínica é a esperança em dias melhores, através de uma outra abordagem, uma abordagem riquíssima que a filosofia nos traz. Então, novamente, muito obrigado a todos que participaram. Gratidão imensa, doutor Hildo Meyer. Obrigado pelo seu tempo e esteja certo de que você será convidado outras vezes. A filosofia está no jogo da saúde mental, psicológica, e você tem muito que nos ajudar nesse sentido, doutor Hildo Meyer. Muito obrigado. E até uma próxima. Abraço.